Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Estamos em mais uma manhã para realizarmos a manhã da oração, né? A oração da manhã. Hoje é domingo, dia 3 de maio, e eu quero deixar aqui uma palavra breve e orar junto com vocês. Antes disso, eu peço por favor que você se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. E caso você tenha um testemunho acerca aqui, através das orações, da palavra aqui do canal, coloque nos comentários para edificar a fé dos irmãos e glorificar o nome do Senhor. Vamos para a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre como nós devemos viver. O que Deus deseja de mim, de você, principalmente nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo sobre essa terra. Qual a maneira que Deus deseja que você viva, que eu viva, como cristão? Atos capítulo de número 2, versículo de número 42 diz assim: Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Então nós vemos aqui a maneira como os novos cristãos eles viviam. Nós sabemos que em Atos capítulo de número 2, o Espírito Santo desceu e encheu todos aqueles que estavam reunidos ali no cenáculo, receberam o poder, a virtude, e eles começaram a pregar o evangelho, tanto os apóstolos como todos os discípulos que receberam esse poder. E agora eles estão pregando a palavra por toda parte, realizando sinais maravilhosos, curas, libertações, milagres. E com isso, muitos criam na palavra do Senhor e se convertiam e se voltavam para Jesus, se entregavam a Cristo. E agora, no verso 42 do capítulo 2, nós vemos os novos convertidos, como eles estavam vivendo. E aqui eu aprendo uma coisa: não basta apenas chegarmos, não basta sermos apenas atraídos. Temos que também caminhar, permanecer, viver. Aqui eu aprendo uma coisa: Deus, Ele deseja que nós venhamos viver e não apenas falar. Eu vou repetir: Deus não deseja que você apenas fale, mas Ele quer que eu e você nós venhamos viver. Para Deus é muito mais importante viver do que apenas falar, do que apenas sentir, do que apenas pensar em fazer. Não, Deus quer que eu e você viva. E eu vejo que eles viviam de que forma? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Em outras palavras, eles perseveravam na palavra de Deus. Eles perseveravam no ensinamento da palavra. Então eles meditavam na palavra, eles ouviam os apóstolos, eles guardavam no coração e eles procuravam praticar. Tem pessoas que elas querem caminhar no evangelho, caminhar com Cristo, mas elas não querem caminhar na palavra. E não tem como, porque a forma como Deus deseja que eu e você venhamos nos conduzir no caminho, primeiro, é perseverando na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor. Existem cristãos que eles rejeitam os ensinamentos, a palavra. Como que eles querem permanecer firmes, como eles querem permanecerem até o fim se não tiverem a palavra? Então a palavra é extremamente importante para o nosso caminhar. E é caminhando, perseverando no ensino da palavra que o Espírito Santo deseja que nós venhamos conduzir a nossa vida. Eles faziam mais no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles viviam em comunhão, tanto com o Espírito Santo, quanto em comunhão com os apóstolos, com os demais cristãos, os irmãos que ali estavam. Eles também se dedicavam às orações, veja que está no plural. Isso
significa que eles oravam incessantemente, abundantemente. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde os cristãos, eles não querem mais a palavra, alguns não querem mais os ensinamentos da palavra, outros não querem orar, não querem comunhão, nem com o Espírito Santo, nem com os demais irmãos. Alguns, inclusive, nem congregam mais. E a Bíblia fala que nós devemos congregar, não podemos deixar de congregar, de nos reunirmos como igreja, como fazem alguns, né? Ainda mais que está se aproximando o dia. É o que está escrito. Então nós estamos nos últimos tempos. E nós precisamos ter esse padrão na nossa vida e na nossa mente. Precisamos ter isso conosco. De que forma Deus quer que eu viva? De que maneira eu preciso começar a viver? Dessa maneira aqui, ó, perseverando na palavra, meditando nela, ouvindo, aprendendo, perseverando na comunhão com o Espírito Santo e com os demais irmãos, e também nas orações, se dedicar à oração. E interessante é que os apóstolos não apenas ensinavam e falavam sobre permanecer na palavra, sobre orar, sobre comunhão. Eles viviam. Você vê isso, inclusive, lá no capítulo de número 6, quando Pedro ele decide, juntamente com os demais, que eles iriam se dedicar ao ministério da oração e ao ministério da palavra. Tamanha era a importância que eles davam para a palavra e para a oração na vida deles. Então, com isso, esses cristãos, eles não apenas chegaram, mas eles permaneceram até o fim. Porque eles entenderam a maneira como Deus gostaria que eles vivessem. Quando você entender, quando eu entender, quando a igreja do modo geral, nós entendermos a maneira como Deus deseja que venhamos caminhar na presença dele e devemos conduzir nossa vida, aí sim, nós iremos sempre estar fortes e preparados diante das lutas e dificuldades. Aí sim nós podemos vencer batalhas e guerras. Aí sim as portas vão se abrir e as coisas vão começar a acontecer. Então, eu quero deixar essa palavra para o coração de vocês nesta manhã de domingo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido e maravilhoso Pai, te agradeço, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela saúde, pelo alimento de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar na nossa mesa. Muito obrigado pelas portas abertas. Obrigado, Senhor, pela live maravilhosa que o Senhor nos deu ontem. O ensinamento da Tua palavra, a oração. Muito obrigado por este sábado que passou, onde estivemos ali no templo consagrando ao Senhor das 9 às 18. Obrigado por cada irmão que ali passou, que orou conosco. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Santifica os nossos corações. E nos ajude a permanecermos no ensino da Tua palavra, nos ajude a permanecer na comunhão com o Espírito Santo, com os nossos irmãos, com as nossas famílias, nos ajude a permanecermos em oração, Pai. Não nos deixa desanimar, desfalecer e esfriar. Por ao contrário, eu te peço a graça para que venhamos multiplicar a nossa busca, venhamos aumentar cada vez mais a nossa entrega, a nossa dedicação, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso. Pai, abençoa o nosso domingo. Que seja um domingo extraordinário, onde as portas se abram e aonde nós venhamos caminhar e viver conforme o Senhor deseja, Pai. Eu abençoo também esta live e dedico ela ao Senhor para que o Senhor consagre e aonde chegar esta palavra, esta oração, todos venham ser de alguma forma abençoados e tocados, direcionados, fortalecidos, renovados, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a minha família e todas as famílias de cada pessoa que me ouve, para a glória do Teu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mais uma coisa eu te peço, Senhor, cerca-nos com a Tua cerca protetora e estende a Tua boa mão sobre nós para que tudo que nós colocarmos as mãos venha dar certo, não só neste domingo, mas nesta semana que está começando, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, compartilhe essa live com seus amigos, parentes, conhecidos, vizinhos e também ative o sino para você sempre receber aqui os nossos vídeos. Todos os dias pela manhã eu faço uma oração e deixo uma breve palavra e geralmente nos finais de semana, sábado, domingo, eu entro em algum momento ao vivo. Então ative o sino para que você possa ser notificado. E se você tem um testemunho para glorificar a Deus e edificar a fé dos irmãos, coloque nos comentários
Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique na paz.